Paz seja convosco, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Está lendo nessa noite o Salmo de número 95. Salmo de número 95. Convite ao culto. Amém? Vinde, cantemos ao Senhor. Celebrai com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrará no meu repouso. Amém, irmãos? O Salmo de número 95, irmãos, é um salmo de gratidão que nos convida, a louvarmos e adorarmos, engrandecermos, nos ajoelharmos diante do Senhor, reconhecermos, todas as obras, todas as bênçãos que Deus tem feito na nossa vida. Chegar diante de Deus com um coração sincero, reconhecer que Ele é Deus, Ele é o Criador do céu e da terra. Ele foi quem nos criou, foi Ele que nos formou. Então, a Ele nós devemos toda a honra e toda a glória. Nesse salmo de convite ao culto, que nós possamos chegar aqui hoje na casa do Senhor com um coração alegre, disposto verdadeiramente a adorá-lo, a render a Ele louvores, e honra que lhe é merecida. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos, irmãos, que é rica, que é única, de nós estarmos aqui na casa do Senhor e adorar Ele. Que o Senhor venha falar conosco através dos louvores, da palavra, que Deus venha estar, o Espírito Santo de Deus está aqui no meio de nós, amém? Que nós possamos ter um coração agradecido ao Senhor por todas as coisas boas que Ele faz por nós, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para adorar o nome do Senhor, amém? Vamos fazer uma oração, irmãos, e nessa oração que nós possamos agradecer ao Senhor por tantas coisas boas que Ele faz na nossa vida. Vamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus faz por nós, quantos livramentos Ele já fez na nossa vida, na nossa família. Agradecer a Ele pelo dia de hoje, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelo nosso pão de cada dia. Agradecer pela vida de cada um de nós que estamos aqui. Amém? Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, de todo o coração, Pai, por estar aqui, Senhor, na Tua casa. Não há lugar melhor, meu Deus, para se estar do que aqui na Tua casa, na Tua presença, Pai, reunidos, meu Deus, em comunhão com os irmãos. Nós viemos, Senhor, para te adorar, para louvar ao Senhor, render graças e honras ao Senhor, Pai. Te agradecer pela Tua benignidade na nossa vida, pela Tua fidelidade, por o Senhor sempre cuidar, meu Deus, de cada um de nós, para o Senhor nos livrar, Senhor, de todo mal. Eu te agradeço, meu Deus, de todo o coração, por o Senhor ser um Deus tão bom, ó Pai, que nos escolheu, desde o ventre da nossa mãe, para nós sermos verdadeiros adoradores do Senhor. Nos faça, Pai, cada dia mais, ó Pai, cheios, Pai, de amor pela Tua palavra, que o nosso coração tenha cada dia mais vontade de estar aqui na Tua casa para Te adorar e para Te louvar. Eu Te agradeço, Senhor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, Senhor, na nossa vida. Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor.
Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém. Vamos louvar o Senhor. Olha para o irmão que está do seu lado aí, diga para ele: vou falar para você, meu irmão. Fala para ele. Você vai falar assim, ó: incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão. E vem incendiar. Fala aí, vai. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão. E vem incendiar. Vamos começar então, vai. Saltando pelos montes, ele vem, saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E aí? E nos seus olhos, sabe o quê? A fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa e vem incendiar. E aí? O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. Vamos lá então! O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem, saltando pelos montes. Ele vem, saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos, e nos seus olhos é o quê? A fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem incendiar, meu irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão. E vem incendiar. Dá uma chacoalhadinha no irmão assim, ó. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão.
e vem incendiar, e vem incendiar. Jesus, aplauda Ele, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Vamos lá então. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória. O domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória. O domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Vamos lá então. Então, a alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória. O domínio e a majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória. O domínio e a majestade pertencem a Ele para sempre. Aplauda. Aleluia. Deus é bom demais, né? Amém? Fala para o irmão que está aí perto de você, meu irmão. Jesus é o motivo. Pergunta para ele, entendeu, irmão? Fala de novo, meu irmão. Jesus é o motivo da nossa vida. Amém? Quantos creem? Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor aí no seu lugar. Diga para Ele que você veio por causa dEle. Diga para Ele que Ele é o motivo, que Ele é tudo. E não existe outro motivo para estarmos aqui. É por causa dEle, da presença dEle, da graça dEle, do amor dEle. Aquele que se entregou por nós. Aquele que se esvaziou. Ele não precisava, mas ele quis se entregar. Mesmo sendo Deus, não quis fazer uso da forma de Deus. Antes a si mesmo se humilhou,
como servo se entregou, para que ao nome de Jesus hoje todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Mão da sua glória, semelhante a um homem se esvaziou, servo todo, e assim mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, Ele deu nome, que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Vamos dizer então, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, abriu mão da sua glória, semelhante a um homem se esvaziou, servo todo. Obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, e aí? O nosso Pai, o que Ele fez? O exaltou, Ele deu nome todo nome nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará e Ele é o Senhor.
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Levante suas mãos, diz Jesus, mais alto. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Vai dizendo mais alto para ele. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Só vocês. Jesus, nome sobre. Aplauda ele, recebe o nosso louvor, Deus. Aleluia. Amém? Irmãos, paz seja convosco, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar por dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar nessa noite, segura na mão teu dízimo, a tua oferta. Nós vamos apresentar e consagrar a Deus em nome do Senhor Jesus, amém? Amado Deus e querido Pai, queremos, meu Deus, nesse momento apresentar diante do Senhor dizimistas e ofertantes da tua casa, sendo aqueles que têm semeado, meu Deus, nesse altar, pois a tua palavra nos ensina que o altar dele vem a bênção, porque o altar santifica, o altar é quem responde. Então, meu Deus, abençoa essa noite cada dizimista, cada ofertante da tua casa, que o Senhor abra a janela dos céus e derrame sobre a vida de cada um, meu Deus, as tuas bênçãos, as bênçãos do Senhor, ó Deus, as quais está escrito que se nós obedecermos a voz do Senhor, as tuas bênçãos, ela nos acompanhará, tanto no campo quanto na cidade, porque não depende do local, Senhor, depende da nossa fé, da nossa obediência, da nossa confiança que temos na tua palavra. Sendo assim, meu Deus, eu te peço, abra a janela dos céus sobre a vida dessas pessoas e os abençoa, prosperando em tudo, meu Deus, aquilo que eles colocam as mãos, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Se você for dizimar, se você for ofertar, faça isso essa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Os demais, abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Amém? 1 Samuel, capítulo 3.
do 1 ao 9. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito aqui: o jovem Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era de muita estima naqueles dias. Não havia visão manifesta. E aconteceu um dia em que, estando Eli deitado em seu aposento, quando os seus olhos começavam a obscurecer-se, pois não podia ver, e ainda não havia se apagado a lâmpada de Deus no templo do Senhor, no qual estava a arca de Deus, e Samuel estava dormindo. O Senhor chamou a Samuel e ele respondeu: eis-me aqui. E correndo logo a Eli, disse: eis-me aqui, porque me chamou? E ele disse: eu não te chamei, volta, deitar-te. E ele voltou e se deitou. E o Senhor voltou a chamar outra vez a Samuel, e levantando-se Samuel veio a Eli e disse: eis-me aqui, porque me chamaste? E ele disse: meu filho, eu não te chamei, volta-te, deita. E Samuel não tinha conhecido ainda ao Senhor, nem a palavra do Senhor lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, chamou pela terceira vez a Samuel, e ele levantando-se veio a Eli e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o jovem. E disse Eli a Samuel: vai e deita-te. Se te chamar, dirás: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Assim foi Samuel e deitou no seu lugar. E veio o Senhor e se pôs ali e chamou como as outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, o teu servo ouve. Amém? Fala e o teu servo ouve. Senhor, fala e o teu servo ouve. Que nessa noite, Senhor, possa falar conosco por meio da tua palavra, nada mais, nada menos do que a tua palavra, Senhor. Eu quero pedir perdão aqui, ó Deus, nesse momento, se em alguma coisa errei ou falhei perante o Senhor, perante alguém, eu peço perdão, porque quero colocar, Senhor, a minha vida no teu altar, para ser um instrumento e uma ferramenta nas tuas mãos. Senhor, não tenho capacidade de mim mesmo para abrir a minha boca e falar aquilo que o Senhor quer falar. De mim mesmo, Senhor, não tenho isso. Mas eu sei que aquele que está em mim, o Espírito Santo, Ele pode me usar para que nessa noite a tua glória se manifeste aqui nessa casa. A tua presença enche essa casa. E o teu povo, os teus filhos que aqui estão, possam ouvir a tua voz. E que o Senhor dê a cada um, Espírito Santo, um coração que entenda, ó Deus, aquilo que o Senhor tem falado conosco, por que o Senhor nos chamou, por que o Senhor nos escolheu. Que não haja em nós, meu Deus, incredulidade a respeito disso, achar que somos simples meros crentes apenas. Não, Senhor, nós somos mais do que isso, porque o Senhor nos escolheu com um propósito. Então eu não sou qualquer um, essa igreja não é qualquer uma, esse crente que está aqui não é qualquer um, Senhor. Fazemos parte do teu reino, fazemos parte do teu povo, da tua herança, comprada, lavada no sangue do Senhor Jesus Cristo, mas um povo que precisa ouvir a voz do seu Deus, um povo que precisa aprender do seu Deus, e que o Senhor possa falar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa a minha boca, usa a minha voz, usa a minha fala, e fala aquilo que o Senhor tem para falar. Me dê sabedoria em cada uma, Espírito Santo, das minhas palavras, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Podem sentar, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Fala que o teu servo ouve. Mas é aquilo que já foi dito aqui. Ouvir é uma coisa, colocar em prática para viver aquilo que eu ouço é diferente. É nesse ponto que nós devemos pedir a Deus: Senhor, me faça
não apenas olhar para a tua palavra, lê-la ou ouvi-la, mas não colocar em prática, Senhor, porque não vai ter resultado se você ouvir a palavra, se você até conhecer a Bíblia, porque tem muita gente que conhece as Escrituras, mas para eles não servem de nada, porque a pessoa não demonstra que ela teme a Deus, porque quem teme a Deus, ouve a sua palavra e coloca em prática. Então veja bem aqui, a história de Samuel, um menino, que foi levado ao templo, entregado por sua mãe, nas mãos do sacerdote, e aquele menino então, ele começou a crescer, porque quando você volta aqui no versículo 10 do capítulo 2, o próprio 3, diz assim, está escrito aqui, olha, quer ver que coisa tremenda? E Samuel, mesmo sendo jovem, ministrava perante o Senhor, vestido de um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma pequena túnica, e trazia de ano em ano, quando subia com o seu marido para oferecer, como de costume, o sacrifício. Então, ele ganhava uma roupa da sua mãe, do seu pai, uma vez por ano, e ele com aquela roupa, ele adorava a Deus todos os dias, ali na presença do Senhor, e isso fez com que ele fosse crescendo, tomando gosto para aquilo. Então quando você pega o teu filho, desde pequeno, e já começa a incentivá-lo a ler a Bíblia, a estar na igreja com você, ao ouvir a palavra, chegar na igreja, ter um comportamento de cristão, sentar no banco, não ficar andando para lá e para cá, não ficar saindo do lugar onde está, porque dentro da casa de Deus é um lugar de reverência, tem que ter referência, tem que ter bom exemplo, seja o filho do pastor, seja o filho do diácono, seja o filho de quem canta, seja o filho de quem for, todo mundo quando entrou dentro da igreja, temos que ter um bom comportamento, e esse bom comportamento vem já justamente quando você como pai, já pega seu filho e diz, vamos para a igreja, lá na igreja não é lugar de ficar andando, lá na igreja é lugar de sentou, para ouvir a palavra, tenha um bom comportamento, e ensinar a criança a prestar atenção naquilo que é pregado. Muitas das vezes, eu sou contra essa questão de tirar a criança do meio do culto, e levar para uma salinha, para ficar ali desenhando, para ficar ali escrevendo, porque a criança tem que tomar gosto, tem que tomar prazer de ouvir a palavra de Deus desde pequenininho, que nem o Tonho está lá sentado no colo do Edmilson. Então está acontecendo o quê? A criança não é boba, ela está percebendo tudo o que está acontecendo em volta dela, porque Samuel, criança, menino ainda, ele já, olha aqui o versículo, e Samuel mesmo sendo jovem, ministrava perante o Senhor, vestido de um éfode de linho. Então o que acontece aquilo? O que aconteceu aquilo? Aquilo deu para ele gosto de estar fazendo a obra de Deus. Mas algo aqui interessante que eu quero entrar na minha mensagem, é quando você vê que ele vai deitar. Ele vai deitar. E quando ele deita, Deus fala com ele. Samuel, ele não entende a voz de Deus, que era Deus que estava falando. Ele pensava que era Elias. Aliás, Eli que estava falando com ele. Então, e existe aqui um ponto que eu quero falar para você. Quando você ouve a voz de Deus pregada pelo pastor, ou por quem o Deus está usando, você não está ouvindo a voz de quem está pregando, é Deus falando. Então a partir do momento que eu não dou crédito, atenção, aquilo que a pregação, a palavra está sendo pregada, e eu não procuro colocar em prática aquilo que eu ouço, eu não estou desprezando o pregador, eu estou desprezando a palavra de Deus, porque o pregador, se ele é homem de Deus, se ele é mulher de Deus, aquele que está pregando, vai falar direcionado pelo Espírito Santo, não vai falar de si próprio, porque se falar de si próprio, ele não tem valor nenhum para Deus. Então, ele não entendeu que era quem estava falando, que era Deus que estava falando. Ele vai até Samuel, até Eli, eis-me aqui, Senhor. E ele diz, não te chamei, volta a dormir. E a segunda vez, acontece a mesma coisa, Deus chama Samuel, e ele não entende, e ele corre novamente, lá para Eli, e diz, e Eli diz, eu não te chamei, volta a dormir novamente, e ele assim fez. Terceira vez, Deus fala com ele, e ele diz para ele, aí o profeta entendeu, olha,
é Deus falando com este menino. E aí ele diz assim: olha, vai deitar, se a voz falar contigo novamente, diz: eis-me aqui, Senhor. E não demorou, novamente aqui no versículo 10, e veio o Senhor e se pôs ali, e chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, que o teu servo ouve. Então, naquele momento, quando ele entendeu a voz de Deus, aí ele pôde ter um diálogo com Deus. Deus pôde se revelar a Samuel a partir daquele momento. Olha aqui, uma das coisas piores que existe para nós, como cristão, é não ouvir a voz de Deus, é não saber discernir o que Deus está falando conosco por meio da sua voz, por meio da sua palavra, né? E aí o que acontece? O crescimento espiritual da nossa vida, ele começa a partir do momento que eu começo a ouvir a voz de Deus. A vida de Samuel começou a caminhar com Deus a partir do momento que ele ouviu a voz de Deus. Então, a partir do momento que você ouvir a voz de Deus e você procurar ser direcionado pela voz de Deus, você vai começar então a crescer espiritualmente. Deus vai começar a se manifestar, a se revelar a você, por causa que você tem entendido a voz de Deus, você tem compreendido a voz do Espírito Santo, você tem ouvido a voz de Deus, e isso indica que você é uma pessoa que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus, e essa intimidade levará você a crescer espiritualmente, ser usado por Deus. Agora, se Deus falar conosco, se Deus me chamar, e eu posso até ouvir a voz de Deus, mas se eu não me esforçar para ser diferente, até mesmo daqueles que estão em minha volta, porque quando Samuel cresceu, ele cresceu com mau exemplo. Mas por que Samuel cresceu com mau exemplo, pastor? Ele cresceu com mau exemplo porque Eli era um homem que não corrigia nem os filhos deles. Imagina se ele iria corrigir o filho dos outros. A Bíblia não diz que Eli já velho, os seus filhos faziam o que queria e Eli não corrigia? Chegou a ponto de Deus querer matar Hófni e Finéias, porque eles prostituíam na tenda com as mulheres prostitutas, e o seu pai fazia vista grossa. Então ele cresceu no meio de umas pessoas que ele não tinha um bom testemunho, que ele não tinha exemplo. Mas quando você é um homem ou uma mulher que teme a Deus na sua vida, não importa o local que você está, você é a diferença, porque você traz a marca de Cristo com você. E quem ama Deus, quem ouve a voz de Deus, não abandona o Senhor de jeito nenhum, não troca Jesus por nada, não troca Jesus por ninguém, não troca Jesus por coisa alguma. Agora, quando a pessoa começa a perder o sentido de ouvir a voz de Deus, ela já começa a desviar do caminho do Senhor, porque aquilo que Deus fala já não tem mais, já não causa mais um certo temor no coração da pessoa. Aí ela que prefere mais fazer as coisas do seu jeito, porque ela acha que outros fizeram, ela acha que outros estão fazendo. Entenda uma coisa, você nunca é outro, você nunca é outra, você é você e Deus. Ouvir a voz de Deus, é por aí que você tem crescimento espiritual, é aí que você começa a crescer, é aí que você começa a desenvolver, é aí que você começa a ser bênção, porque você vai ter, ao ouvir a voz de Deus, você vai ter fome e sede de Deus, você vai querer mais de Deus. Olha o crescimento que teve Samuel, olha o crescimento que ele teve, olha como que Deus usou aquele homem. Você for lá no Heróis da Fé, está lá Samuel. Então, mas por quê? Tudo começou na vida de Samuel, por aonde? Quando ele deu ouvido à voz de Deus. Se você quiser mudar a tua vida, se você quiser ser bênção, ouça aquilo que Deus fala. É por isso que todas as cartas do Apocalipse, eu sempre bato nessa tecla, elas terminam, todas as 7 cartas, aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. Então,
ouça a voz de Deus. Muitos vão desviar, muitos vão deixar o Senhor, porque não estão mais ouvindo a voz de Deus, não estão mais interessados em ouvir a voz de Deus, em querer andar com o Senhor, ser fiel, porque a Bíblia nos ensina uma coisa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, essa fidelidade, ela vem porque você ouve a voz de Deus, e a voz de Deus, que é a palavra de Deus, se torna alimento para a minha vida, alimenta a minha alma, me traz esperança no amanhã, me faz não ser confundido com o amanhã, não me faz eu pensar que eu vou ser derrotado, que amanhã, que o mal vai chegar, que o anticristo vai chegar, que o inimigo vai chegar. Não, o homem de Deus, a mulher de Deus, que ouve a voz de Deus, ela caminha com o Senhor, ela sabe que o amanhã da sua vida está na mão de Deus, porque como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Aqui mora a diferença, não é apenas ser crente, a questão está em ouvir a voz de Deus, em ouvir a voz de Deus. Isso traz o que? Mudança na nossa vida. Samuel cresceu, se tornou um grande sacerdote, se transformou um grande juiz, se transformou num grande líder, porque desde cedo ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, e ele caminhava diante da direção de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando você ouvir a voz de Deus, atentamente ouvir a voz do Senhor, você então dê atenção a ela, você vai ser bênção. Aonde quer que você esteja, você vai ser bênção. Aí, se nós pegamos aqui também as escrituras, em 1 Reis 19, olha aqui, vamos comigo lá? 1 Reis 19, 11 ao 13, olha ali, 1 Reis 19, e Deus lhe disse: sai para fora, e põe-te nesse monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. O que aconteceu ali? Eis que veio a ele a voz, uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Nota uma coisa, Elias foi um homem que foi levantado por Deus com um propósito, assim como você. Quando eu orei aqui para iniciar esse culto, eu não disse isso. Deus te chamou com um propósito, Deus te escolheu com um propósito. Não é à toa que Deus separou você no meio de tantos. Pensa comigo uma coisa: se Deus quisesse que dentro da igreja tivesse o juiz, o delegado, o promotor, quem quer que ele queria, o coração dos homens está nas mãos de Deus. Então eu quero que você se sinta uma pessoa privilegiada, por ter sido escolhido por Deus. Porque a Bíblia diz muitas vezes que aquilo que é oculto aos sábios e aos entendidos, Deus revela aos pequeninos. E Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são. Então eu quero que você olhe para a tua vida e se sinta uma pessoa importante na presença de Deus. Sinta uma pessoa importante no meio da tua casa, da tua família, da tua cidade, porque você não é qualquer um, porque Deus te chamou com um propósito. Agora é preciso entender o propósito de Deus. Elias foi chamado para levar uma mensagem
quando a nação de Israel havia se desviado por causa de uma mulher. Jezabel havia mandado matar os profetas, Jezabel havia mandado ali destruir todos aqueles que amavam e temiam a Deus. E ela conseguiu fazer com que muitos abandonassem a Deus. Mas Deus então levanta um homem, Elias, o tisbita, diz a Bíblia, um homem que tinha coragem, e ele vai até Acabe e lança uma palavra. E ele diz para Acabe assim: olha, olha o que é o homem de Deus, olha a autoridade que você tem. Porque a própria Bíblia diz que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, orando por 3 meses, 3 anos e 6 meses, não caiu nem chuva e nem orvalho. E o que a Bíblia está dizendo? Ele era um anjo? Ele era especial? Ele tinha algo assim sobrenatural? Não, era igual eu e você, comia arroz e feijão. Não sei se comia arroz e feijão, porque talvez lá não tinha arroz e feijão, né? Mas ele tinha que comer todo dia, igual eu e você. Mas era um homem que tinha coragem. E ele vai e diz ao rei: olha, não vai chover, não vai cair nem um pingo de chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. Olha a autoridade que esse homem sabia que ele tinha. E você também é embutido dessa autoridade dada por Deus, porque aquele que é antes de Elias, aquele que fez os céus e a terra, aquele que é maior do que Elias, como as Escrituras falam, ele disse uma coisa: te dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Tudo que você pedir ao meu Pai em meu nome eu vou fazer. Elias então profetiza e Deus manda ele afastar, deixa. Ele foi e fez a parte dele, e Deus disse: agora é comigo, deixa que é comigo, cerrar o céu é comigo, eu vou honrar a tua palavra. Porque a Bíblia não diz que Deus honra a palavra que sai da boca do seu servo? Você lançou a palavra, profetizou, é homem de Deus, tem ouvido a voz de Deus, tem andado em espírito, lançou a palavra, é com Deus. É com Deus. O que Elias podia fazer agora? Nada, agora era Deus que ia entrar em ação. Então você precisa entender que tem algo na tua vida, que você ouve a voz de Deus, vai e faz, dirigido pelo Espírito Santo, e aí acalma, porque agora é Deus. E Deus fala para ele assim: ó, vai lá para o ribeiro, fica lá que eu vou te alimentar. E assim Deus fez. Até que chegou o momento que Deus traz Elias de volta. E Elias agora volta, e todos nós sabemos que ele reúne os profetas ali no Monte Carmelo. E ele prepara ali, e eles prepararam o sacrifício. Clamaram, não houve resposta. Elias então repara o altar ali agora, e ele ora a Deus. Já falei isso aqui, vou dizer de novo. Deus não responde com o altar quebrado. Deus não responde oração de crente com o altar quebrado. Aí você pode orar, mas você tem que restaurar o altar. O altar é o nosso coração. O altar é onde Deus está. A Bíblia diz claramente que Deus não habita em templo feito por mão de homem, disse Jesus ali em João 5. Porque existe o homem carnal e existe o homem espiritual. Existe a mulher carnal e existe a mulher espiritual. Deus não habita no templo carnal. Deus não habita no templo carnal, seja o homem ou seja a mulher. Pode estar dentro da igreja, mas se ele tiver visão de mundo, se ele for aquela pessoa que tem os olhos e o coração voltado para o mundo, essa pessoa não vai ser atendida por Deus. Então Elias faz aquele trabalho maravilhoso ali, que ele clama e Deus faz descer fogo do céu. Algo tremendo, algo maravilhoso.
e depois matou todos os profetas de Baal, os profetas dos fortes ídolos. Ele foi lá e fez uma rasura, porque Deus era com ele. Mas aí, quando ele soube que Jezabel, que era a chefe, né, a rainha, e era a chefe de todos aqueles sacerdotes, ajuramentou ele de morte. O que ele faz agora? Ele pega e entra praticamente em depressão. Fugiu. Será que, eu penso comigo, mas será que depois que Deus usou tanto ele, agora ele foge de uma mulher? Será que Deus não iria guardar ele? Será que às vezes nós não tomamos decisões precipitadas na nossa vida e não esperamos Deus falar conosco? E aí vamos tomando decisão sem consultar a Deus? Então o que acontece? Ele pega agora desanimado, estou desanimado, que nem há muitos crentes, estou desanimado agora, acabou tudo da minha vida, chega, não tem mais sentido, vou chutar o balde, as coisas para mim agora não tem mais sentido da minha vida, sabe, não vejo sentido em mais nada, acabou, se eu morrer não faz falta nenhuma. Já aconteceu isso com você? Diante dos problemas, da dificuldade, daquela luta, e às vezes você já é tão conhecedor da palavra, já venceu uma grande batalha, você já tem experiência com Deus, mas de repente bate aquele desânimo, bate aquela questão, parece que as coisas desmoronou, parece que agora vai dar tudo errado daqui para frente. Então se eu morrer, estou livre, porque acabou, não vejo mais nada nessa vida. Elias então entra nesse estágio, vai debaixo de uma árvore, deita ali, pede para Deus a morte, porque ele disse assim: mas morrer é melhor. Só que às vezes, meu irmão, quando você fala ou faz alguma coisa, muitas das vezes Deus nem ouve. Não é que ele não ouve, mas Deus não leva nem em conta. Imagina se Deus levasse em conta às vezes que você falou assim: não quero nem saber de igreja mais, acho que vou abandonar tudo, acho que vou largar tudo, acho que vou chutar o balde, acho que não vale a pena. Imagina se Deus tivesse levado a sério isso, falado para você: então tá, se vire. Não, mesmo assim, mesmo fraco, mesmo desanimado, vem o socorro da parte de Deus, porque Deus manda o que? O anjo ali levar o que para ele? Água e pão. E ele então come aquela água, come aquele pão, e o que? Agora Elias, restaurou? Não, voltou a dormir de novo, voltou a dormir, mais uma vez. É como a Bíblia disse: aquele que começou a boa obra na tua vida, vai ajudar você a complementar e ir até o fim. Amém? Você pode glorificar Deus por isso? Aquele que começou a boa obra na tua vida, vai te ajudar a ir até o fim. Então veja bem uma coisa agora, ele acorda de novo, e Deus fala, ele e põe a caminhar. Caminhou 40 dias, até chegar no Monte Horebe. E quando ele chega no Monte Horebe, o que ele faz agora? Ele entra numa caverna, e fica lá escondido de tudo. Sabe quando você fala assim, não quero ver ninguém? Sabe quando você fala assim, quero ficar sozinho? Quando ouve uma voz, ouve alguma coisa, parece que tem gente que até se sente irritado, quer ficar sozinho. Assim foi Elias. Ele entra na caverna e fica lá. De repente, dali a pouco vem, deixa eu achar aqui para me ler. 1 Reis 19, né? Olha aqui. O versículo 9: e ele meteu-se em uma caverna, onde passou a noite, e foi a ele a palavra do Senhor.
ele disse: o que faz aqui, Elias? Não era para ele estar lá. Às vezes, nós estamos em lugar errado. Às vezes nós estamos em lugar que Deus não nos colocou lá, não nos mandou para lá. Não era para mim estar lá. Não era para mim estar naquele local. E aí Deus fala para Elias assim, e ele respondeu: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram a espada os teus profetas, e eu sozinho fiquei e me buscam para tirar a vida. Sabe aquele momento que você acha que todo mundo está contra você? Todo mundo está contra você. Ninguém parece que é mais agora dá atenção para você. Você parece que se sente sozinho. Como Elias diz assim: Senhor, olha, só eu fiquei. E eu sou extremamente zeloso pelo Senhor. Só que não havia só Elias. A Bíblia diz que Deus havia guardado mais 7.000 profetas, dos quais não profetizavam, nunca falaram por Baal. Vou te dizer uma coisa que eu falei outro dia, que eu aprendi muito sobre isso com o profeta Davi, com o rei Davi, quando ele fala assim: eu não tomo nem o nome de outros deuses nos meus lábios. Eu aprendi a não tomar, a não falar nem o nome de outros deuses nos meus lábios, porque são abominação diante de Deus. Isso eu faço. Evito 100% a não colocar em minha boca o nome de um ídolo qualquer, porque eu sei que o ídolo não é nada. Então veja bem uma coisa, voltando aqui para a palavra. Versículo 11. E ele lhe diz: sai para fora e ponha nesse monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passava em um vento grande e imponente, que rompia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. O Senhor não estava naquilo. Tem coisa na tua vida que o Senhor não vai estar, porque a maneira que Deus vai estar na tua vida, Deus vai revelar a você por meio da palavra dele. Então é preciso que nós tenhamos discernimento para ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, porque Deus vai falar conosco não por meio, no caso aqui de Elias, veio ali aquele grande vento, né? Mas o Senhor não estava naquele vento, o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, o Senhor também não estava no terremoto, e depois de um fogo, depois do terremoto, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo veio-se um suave murmúrio, e quando Elias o ouviu, cobriu o seu rosto com a sua capa, e saindo ficou à entrada da caverna. Então ouviu uma voz que lhe dizia: o que fazes aqui? Então Deus não estava na tempestade, Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, mas Deus se apresentou a Elias com uma voz mansa e suave. E quando Deus fala para ele: o que você está fazendo aqui? É como Deus perguntar para você, para mim: o que você está fazendo da tua vida? O que você está fazendo com o chamado que eu tenho para você? O que você está fazendo com o talento que eu tenho para você? O que você está fazendo com aquilo que eu dei para você? Mas para você entender e haver crescimento espiritual na tua vida, nós como igreja, como povo de Deus, precisamos ouvir a voz de Deus. E você ouve a voz de Deus quando você vai fazer a escritura ou quando você está no culto. Por isso que eu sempre falo: crente
me desculpa a expressão, crente, eu até ia falar, crente, o que eu uso aqui? Vou trocar minhas palavras. Crente sábio não perde culto, a não ser que seja preciso, porque eu garanto que num culto como este, mensagens que Deus tem falado por meio do altar dele, se isso não traz edificação para a nossa vida, se isso não traz avivamento para a nossa vida, se isso não traz crescimento para a nossa vida, nota-se que Deus falou diretamente com Samuel, Deus falou diretamente com Elias, e hoje quem fala conosco? Por meio do Espírito Santo, o pregador, aquele que Deus está usando. E eu sempre disse uma coisa, que a palavra de Deus vem para nós conforme a nossa necessidade. O alimento é nos dado conforme a nossa necessidade. Então, se a palavra de Deus vem para nós, que é para nós ouvir mais a voz de Deus, porque se nós ouvir a voz de Deus, vai ter crescimento espiritual, vai ter vitória, vai ter bênção na nossa vida. É o que Deus está falando conosco. Porque quando Deus chamou até mesmo o próprio Josué, ali em Josué capítulo 1, versículo 9, o Senhor disse para Josué uma coisa, põe lá para mim, por favor, Josué 1, 9, olha ali, ó, Josué 1, 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andar. Quem falou diretamente com ele? O próprio Deus. Quem que encorajou Josué? O próprio Deus. Porque a batalha, a luta estava para frente. Você venceu hoje? Como foi teu dia hoje? Hein? Como foi teu dia hoje? Teve problema? Teve problema? Você teve um dia que não foi tão bacana, tão legal? Então, volta a ler para mim onde estava. Olha lá. Não te mandei eu, esforça. E tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes. Não espante por causa dos problemas. Não espante por causa da luta. Não espante por causa da situação que às vezes se levantou. Ouça a voz de Deus. Não fuja como Elias fugiu. Olha ali. Te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você for. E o que Jesus Cristo disse? Não te deixarei, não te abandonarei, estarei convosco até o fim. É uma promessa. É uma promessa. Mas para que você viva essa promessa, você precisa ouvir o que Ele está falando. Ouvir e colocar em prática. Ouvir e crer. E dizer, não Senhor, eu não vou fugir. Eu não vou fugir diante da minha luta não. Eu não vou fugir diante desse problema não. Eu não vou fugir diante dessa causa que levantou contra a minha vida não. Eu não vou fugir, porque se eu fugir, para onde quer que você for, o mal vai acompanhar. Eu sempre tive comigo um pensamento, não adianta fugir, eu tenho que lutar. Eu estou vivendo uma situação na minha vida, eu estou vivendo um problema na minha vida, eu estou enfrentando uma situação da qual às vezes eu não procurei, porque tem problema na nossa vida que eu procuro, eu me meto o meu pescoço na cangaia porque eu procuro, e tem outros problemas na nossa vida que você não procura, mas eles vêm. Mas quando vier o problema, seja ele, mesmo que você tenha metido o pescoço na cangaia, pede perdão, diz, Senhor, eu não vou aceitar este mal me destruir. Porque tem crente que está vendo o mal entrando pela porta da frente da casa dele, o mal está entrando pela porta da cozinha, e a pessoa está pasmada sem fazer nada, sem ter atitude para mudar a história. E Deus está falando, eu não estou no terremoto, eu não estou no vento, eu não estou no fogo, a voz de Deus é calma e suave.
Mas quando você estiver passando pelo fogo, pelo terremoto, pelo vento, lembre-se de uma coisa: a tua casa está construída sobre a rocha? Porque a casa construída sobre a rocha, o que a Bíblia está dizendo? Ela não cai. Ela não cai, porque, e o que é isso, pastor? A casa construída sobre a rocha é levar a sério aquilo que você tem aprendido da palavra, é não brincar de crente, é não brincar com aquilo que é mais sagrado da tua vida, que você conhece, que seja pouco ou muito, que o Espírito Santo tem te revelado, que é a palavra dele. É não brincar com isso, é levar a sério, né? É dar atenção, é dar ouvido à mensagem, à palavra, né? E colocar em prática. Esse é o homem prudente. Então Deus falou para Josué: Josué, seja firme, seja firme, não pasme diante dos teus inimigos. Você sabe de uma coisa? Quando o diabo olha para a vida de um crente, e que às vezes ele está enfrentando uma tempestade na vida, um problema na vida, e o diabo olha para a vida dele e vê ele desesperado, angustiado, não estou conseguindo nem comer, não estou conseguindo nem dormir, porque eu não sei mais o que fazer. Então o diabo, ele sempre diz assim: bom, se eu apertar mais um pouquinho, se eu tiver jeito de apertar mais um pouquinho a vida dessa pessoa, ela vai até largar Jesus, ela vai até sair da igreja, porque ela vai começar a pensar que a igreja não está resolvendo nada, que o nome de Jesus para ela não está representando nada. Não é isso que às vezes a pessoa se sente assim? Parece que ela se sente sozinha. Estou largado por Deus, estou sozinho. Não, você nunca vai estar sozinho, nem na tua fraqueza, nem no momento de fraqueza. Não permita o diabo achar que você está sozinho, que Deus te deixou, que Deus te abandonou. Mas é preciso fazer uma coisa: lutar, lutar, querer vencer, querer sair do comodismo para vencer. Lembre do que você tem ouvido e aprendido. Traga o coração, traga a alma, aquilo que você já tem ouvido e aprendido da palavra de Deus. Traga para você, restaure a tua alma com isso. Restaure a tua alma com a verdade da palavra de Deus. Aquilo que você já viu alguém contar. Bom, teve uma pessoa que passou, quem sabe, por um problema maior do que o meu, mas ela venceu, ela superou. Eu vou agir da mesma forma que ela agiu. Claro que nunca vamos imitar um ao outro, né? Mas vamos usar a mesma autoridade da palavra. E quando você ouve aquilo que Deus fala para você e coloca em prática, você põe o exército estranho para fugir. Os inimigos que no mundo espiritual, os quais eu não vejo e nem você vê, esses inimigos trabalham contra nós usando, sabe que ferramenta? A tua própria palavra. A tua própria palavra. E quando olha para você, vê você tímido e medroso, desanimado, frustrado, desiludido. Então, quando esse inimigo olha para a vida de um cristão e vê ele, parece que acabado ali, ele diz assim: esse aí é presa fácil. Vou te dizer uma coisa, às vezes eu gosto muito de assistir. Quando você está assistindo aqueles filmes do reino animal, em que os leões ficam em tocaia, só esperando para pegar um búfalo, um gnu, eles sempre visam naquele que é mais fraco, não é? Eles sempre ficam de olho naquele que é mais fraco. Passa um montão, mas o olho deles já, lá no meio de 100, 200, eles já captaram aquele. Então o diabo, sabendo disso, como inimigo,
que vive ao derredor, bramando como leão. Então, se ele olhar para a tua vida e marcar você e dizer: aquele é fraco, aquele é frágil, aquele vai cair, aquele eu vou armar e ele vai cair, aquele eu vou pegar. Mas quando ele olha para você, conforme às vezes tem alguns búfalo que fala assim: não, eu vou lutar. Já viu? Eles conseguem vencer. Eles vencem um leão, 2 leões. E quando ainda alguns companheiros vêm ajudar, ele se torna muito mais forte. Então você tem que entender que você nunca está sozinho. O inimigo já mirou você para tentar destruir você, para derrotar você. Diga para ele: não, você já perdeu, porque eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, porque a própria Escritura diz que maior é o que está em mim do que tudo quanto está no mundo. Mas isso está onde? Quando eu ouço a voz de Deus, quando a minha vida está na mão de Deus. Olha o que Jesus fala aqui em João 10, 27. Vamos lá comigo, João 10, 27. Olha ali, olha ali. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. O que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e eu as conheço. Pode voltar só lá. Olha ali para mim, presta bem atenção. Olha ali. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Qual que é o primeiro ponto aqui? Ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, porque se nós não aprender a ouvir a voz de Deus, como que nós vamos seguir Jesus? Como que Jesus vai me conhecer se eu não ouço a sua voz, se eu não tenho intimidade com Ele? Eu falei outro dia aqui no culto que eu fico pasmado vendo quando leões marinhos, chega a época de procriarem, vão para uma praia, milhares e milhares, e ali quando a mãe dá a luz, no meio de milhares de mães, o bebezinho que acabou de nascer, não perde a mãe, conhece a mãe pelo rosnado dela, e a mãe conhece o filho, a mesma coisa, e pelo cheiro. Entendeu? Então, mesma forma, Jesus disse o quê? As minhas ovelhas me conhecem, porque ouvem a minha voz, e elas me seguem. Então, qual que é o ponto nosso aqui? Samuel, o que aconteceu? Para mudar a vida de Samuel, o que aconteceu quando ele ouviu a voz de Deus? Elias desanimado lá na caverna, o que restaurou Elias? Quando ele ouviu a voz mansa e suave do Senhor. E o Senhor disse: o que você está fazendo aqui, rapaz? Aqui não é teu lugar não, volta, vai lá para a Síria, unge uns camaradas lá como rei, unge Eliseu como profeta, e depois deixa o resto comigo, que eu vou cuidar da tua vida. Então é isso, meu irmão, é ouvir a voz de Deus. Vamos lá comigo? Lucas 11, 27 e 28. Olha ali, Lucas 11, 27 e 28. Olha ali. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Bem-aventurado, ou seja, feliz é você que ouve, que assiste na casa do Senhor, ou que tem uma Bíblia para ler, que tem a tua comunhão com Deus. Feliz é você, bem-aventurado é você. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam.
Então, bem-aventurado, feliz é você que ouve a palavra de Deus e as guarda. Porque a Bíblia diz, o Salmo 119, no versículo 11. Por favor, para todo mundo ler. Salmo 119, versículo 11. Olha ali o que está escrito. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, feliz é você que pega a palavra de Deus, esconde dentro do teu coração, para não pecar contra Deus. Amém? Vamos lá comigo aqui em João 5, 28 e 29. João 5, 28, 29. Glória a Deus. João 5, 28, 29. Não vos maravilheis de dito isto, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Presta atenção aqui. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Até quem está morto vai ouvir a voz de Deus. Da mesma condição é hoje. Hoje tem vivo um monte de gente vivos que ouve a voz de Deus, mas não dá ouvido para ela. Aquilo entra no ouvido e sai pelo outro. Mas tem aqueles que dão atenção à palavra, que sabem que o maior tesouro que a pessoa tem na vida não é o dinheiro que ela ganha, não é nem os anos de vida que ela tem, mas é o maior tesouro que ela tem na sua vida, é que ela tem o seu nome escrito no livro da vida, porque ela deu atenção, deu ouvido, ela creu, ela obedeceu, ela ouviu a voz do Espírito, ouviu o que Deus falou com ela, e viveu e praticou aquilo. A mesma coisa os mortos. Naquele dia, quando Jesus voltar, quando as trombetas soarem, e os anjos recolheram o som do Senhor dos quatro cantos da terra, os mortos que morreram em Cristo ouvirão a voz do Senhor, e sairão para a ressurreição do quê? Da vida eterna. Enquanto os outros vão ficar lá, esperando o juízo final, mas também lá no juízo final, vão ouvir a voz do Senhor, e vão ter que sair. O que a Bíblia diz? O inferno tem que dar os mortos, o fogo tem que dar os mortos, o mar tem que dar os mortos, e todos virão diante da presença do Senhor. Imagina que dia triste vai ser esse para aqueles que morrem. Imagina que dia triste vai ser para aqueles que tiveram toda a oportunidade de salvar a sua vida. Meu irmão, você acha que amanhã você está vivo para brincar hoje? Você acha que amanhã eu estou vivo para me brincar hoje como crente? Você acha que está vivo amanhã? Se estiver vivo, glória a Deus. Glória a Deus. E se não tiver? Então que nós, olha o que a Bíblia diz, que sejamos preparados em todo o tempo, que a nossa alva, nossas vestimentas espiritual, seja branca em todo o tempo. Daqui a pouco você vai voltar para casa, porque o culto nosso acaba às 9h30. Aí você tem uma noite, você tem um amanhã. Como você vai viver o amanhã? Se Deus te der ele, com temor a Deus? Colocando em prática a palavra do Senhor? Ou simplesmente você vai achar, nós vamos achar, é mais um dia, apenas pronto e acabou, nem preciso agradecer a Deus por ele. Não, meu irmão, seja grato. Seja grato por estar aqui nesse momento ouvindo essa palavra da qual Deus ministrou no teu coração. E por mais uma coisa espetacular, se você voltar para casa, ou amanhã de manhã, você pode ouvir esse culto de novo, que está gravado, né? Até eu falei para os irmãos aqui, compartilha o culto. Vai lá, curte e compartilha os cultos.
Compartilha, porque às vezes a palavra pregada, lá bem distante, não sei aonde, porque a internet chega em toda parte do mundo, lá tem alguém que pode até se converter, né? Então faça isso, curta e compartilha, manda para frente. Glória a Deus. Então, para me encerrar, vamos comigo aqui em Colossenses 1, 23. Olha aqui, ó, Colossenses 1, 23. Olha ali, ó. Está rápida, Pietra. Está melhorando, hein? Glória a Deus. Olha ali, ó. Se na verdade permanecerdes, presta atenção. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Qual que é a razão? Se permanecer firmes, não moverdes da esperança do evangelho, ouvindo a voz de Deus. O que a Bíblia diz? Em Cristo Jesus, você já é mais do que vencedor. Amém? Você pode aplaudir então o Senhor bem forte? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem
sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tão bom vai, oh, impressionante, infinito, ousada, amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as zonas, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as zonas, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus. Aleluias. Amado Deus, Senhor, neste momento, Pai, nesta hora, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te glorifico, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, Senhor, por esses louvores, ó Pai, a qual foram louvados aqui, Senhor. Pai, Senhor, neste momento, Pai, estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor, para te exaltar, ó Pai.
porque Tu és Deus maravilhoso, porque Tu és Deus grandioso, Senhor. E o que o Senhor tem feito em nossas vidas é coisa maravilhosa, é coisa grandiosa, Senhor. Então, por este momento, Pai, então por essa razão, Senhor, é que eu Te louvo, Senhor, é que eu Te glorifico, ó Pai, porque verdadeiramente o Senhor tem sido Deus, ó Pai, na minha vida, Senhor. Pai, desde o meu levantar, Senhor, até este exato momento, Pai, a Tua mão tem estado comigo, Senhor. A Tua mão, ó Pai, tem estendido, Senhor, em favor da minha vida, ó Pai. São tantos e tantos livramentos, Pai, a qual o Senhor tem concedido, Pai. Oh, Senhor, Tu conhece o meu coração, Tu conhece o nosso coração, ó Pai. Meu Deus, o Senhor sabe a intenção do coração do homem, Pai. Então, Senhor, é por isso que o Senhor tem agido, Senhor, de bom agrado, Senhor, em favor da nossa vida, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso pensamento, Pai. Então o Senhor não tem deixado nada de mal e nada de ruim acontecer na minha casa, na minha vida, Senhor, e na vida desse povo que aqui está, ó Pai, esse povo que está aqui, Senhor, Te adorando, Senhor, esse povo que está, Senhor, Te exaltando, Pai. Pai, essas pessoas, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, através da internet, Pai, o Senhor também conhece o coração delas, ó Pai, e também sabe o que elas têm feito para o Senhor, e sabe do que elas verdadeiramente necessitam, ó Pai, neste momento. E eu tenho a total certeza que o Senhor está, Senhor, intervindo, Senhor, em causas, Senhor, em causas que para o ser humano parece que não há mais um jeito, não há mais uma razão, mas o Senhor está entrando, Senhor, com a Tua providência, Senhor, em causas impossíveis, Senhor, para o ser humano. O Senhor está entrando, Senhor, Pai, com a Tua mão, ó Pai. Senhor, eu oro, Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Pai. O que o Senhor tem feito, Senhor, por esta nação, ó Pai. O Senhor tem livrado, Pai, esta nação, ó Pai. O Senhor tem, Senhor, nos dado vida, o Senhor tem nos dado saúde, Pai. Então eu Te louvo, Senhor, e eu Te glorifico, Pai. Eu venho orar, Pai, neste momento, Senhor, por aquele, Pai, que necessita, Senhor, da Tua mão estendida, Senhor, aquele que necessita, Senhor, de uma cura, Pai, aquele que se encontra, Senhor, em uma situação, vamos dizer, difícil e complicado, onde ali o médico falou que não há mais um jeito, que não há mais uma solução, mas para o Senhor há uma solução, para o Senhor há mais um jeito, Pai. Então, Senhor, eu Te louvo, Pai, e eu venho, Senhor, incentivar, ó Pai, a igreja a Te louvar também neste momento, Pai, porque eu tenho visto, Pai, o que o Senhor tem feito neste lugar, ó Pai. Eu tenho visto o que o Senhor tem feito, Pai, nesta igreja, Senhor, nessa igreja, Pai, do Evangelho Quadrangular, ó Pai. Eu tenho visto, Pai, as Tuas maravilhas, Senhor. Eu tenho visto, Senhor, cada livramento que o Senhor tem dado, Senhor. Eu tenho visto, Pai, as bênçãos, ó Pai, que o Teu povo tem recebido, Senhor. Eu tenho visto, Pai, as curas, Pai, a qual o Teu povo tem recebido, Senhor. Meu Deus, oh Pai, como Tu és maravilhoso, Pai. Como o Senhor tem trabalhado em nosso favor, como o Senhor tem feito coisas para este povo, Senhor. Então, Pai, eu Te louvo, Senhor, neste momento, Pai. Oh, meu Deus, ó Pai, aleluias. Oh, Espírito Santo, aleluias. Oh, como a Tua presença aqui é tremenda, como a Tua presença aqui é maravilhosa, aleluias. Igreja, você que necessita de uma bênção, você que busca por um milagre, aleluia. Então este é o momento, esta é a hora, aproveite, aleluias, porque o Espírito Santo caminha neste lugar. Fale com Ele, abre o teu coração para Ele, convida Ele para fazer morada na tua vida, convida Ele para fazer morada na tua casa, convida Ele para entrar na tua família, naqueles que ficaram na tua casa, naqueles que necessitam, Senhor, aleluias, de uma bênção, aqueles que necessitam, Senhor, de uma porta aberta. Então, Pai, entra, Senhor, na nossa casa, entra na nossa família, Senhor, naqueles que necessitam, ó Pai, aqueles que estão, Senhor, sendo escravos, Senhor, deste mundo aí fora, ó Pai, aqueles que precisam, Senhor, de
venha ser arrancado o tapa dos olhos, ó Pai, para que eles possam ver e enxergar que somente Jesus Cristo pode salvar, somente Jesus Cristo pode curar, aleluia. Então, Pai, eu oro a Ti neste momento, Pai, eu coloco a minha vida diante de Ti, ó Pai, eu coloco a minha saúde, Senhor, diante de Ti, ó Pai. Me peço, Senhor, entra, Senhor, com a Tua maravilha, Senhor. Realiza, Pai, a Tua obra, Senhor, em nossa vida, Senhor. Pai, aviva a Tua igreja. Caga o Teu avivamento, Senhor, nesses corações que aqui estão, ó Pai. Eu Te louvo, Senhor, e eu Te glorifico, Pai. E eu Te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, a qual o Senhor tem me dado, Senhor, de estar na Tua casa, Senhor. Então, Pai, eu Te louvo, Senhor, e eu Te glorifico, Pai, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu te peço, Espírito Santo, que a Tua presença ensine Teu povo, Senhor. Ensina Teu povo a andar nos Teus caminhos, a ouvir a Tua voz, Senhor. Que a Tua igreja, comprada, lavada, remida pelo Teu sangue, ela possa ouvir a voz do Senhor. E que o nosso coração esteja disposto, Senhor, a Te obedecer, andando na Tua presença na terra dos viventes, como diz o salmista Davi. Nunca tiraram nossos olhos do Senhor, como Paulo disse, olhando para Cristo, autor, consumador da nossa fé. Que o Teu Espírito, Senhor, porque sem a presença do Espírito Santo nós não somos nada, não faremos nada. Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.